mais além da morte. Seu link, mais seu comentário, mais sua inscrição, mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear nossa imensa gratidão. Mais além da morte, capítulo 3, a lei do retorno. Que se entende por retorno? As pessoas comuns e correntes entendem por retorno o regresso a uma nova matriz. Isso significa que nós podemos reincorporar em um novo organismo humano. Não será demais acrescentar que ao regressar voltamos a nascer e a viver na mesma forma e do mesmo modo vivido na existência precedente. Por que não recordamos nada de nossas vidas passadas? As pessoas não recordam suas vidas anteriores porque têm a consciência adormecida. Se a tivessem desperta, logicamente se lembrariam de suas vidas anteriores. Quem são os que retornam? Enquanto alguém tem a possibilidade de salvação, poderá regressar a uma nova matriz para se revestir com outro corpo físico. Porém, quando o caso já for perdido, quando o sujeito se tornou um malvado definitivamente, quando nenhum castigo produz mais resultados úteis, então não volta mais. Não lhe é dado mais outro corpo e assim ele entra nos mundos infernais onde somente se ouve o pranto e o ranger dos dentes. O retorno a este mundo depois da morte para uns é uma teoria, para outros um dogma, uma anedota, uma superstição ou uma crença. No entanto, para aqueles que recordam suas vidas passadas, o retorno é um fato. Isto significa que somente se lembrando de suas vidas anteriores, poderá alguém evidenciar a crua realidade da reincorporação ou regresso a este vale de lágrimas. Porém, repetimos, só é possível se recordar as existências anteriores quando se desperta a consciência. Para que voltamos a este mundo? Voltamos a este mundo com o propósito de nos aperfeiçoar, pois infelizmente somos pecadores e precisamos terminar com nossos erros. O que é que regressa a este mundo dos seres humanos? O que retorna a este mundo é a alma do falecido. Os animais e as plantas também regressam a este mundo. As almas das plantas, dos animais e das pedras são os elementais da natureza. Eles retornam a este mundo de maneira contínua. Por exemplo, se uma planta seca e morre, o elemental desse vegetal renasce em outra planta. Se um animal morre, o elemental dessa criatura regressa a um novo organismo animal, etc. Existe a predestinação? Cada alma é o artífice de seu próprio destino. Se alguém pratica o bem, ganha uma boa sorte. Se faz o mal, renasce neste mundo para sofrer e para pagar tudo o que deve. Assim se explica por que uns nascem em um leito de plumas e outros na desgraça. Seguindo a senda da santidade. Eis o caminho para se despertar a consciência. Termina com teus erros, arrepende-te de tuas más ações, torna-te puro em pensamento, palavra e obra e eu te garanto que quando hajas alcançado a verdadeira santidade, terás despertado a consciência. Porque muitos não creem que tiveram vidas anteriores. Alguns não creem simplesmente porque não recordam suas vidas passadas e de fato não se lembram porque têm a consciência adormecida. Senhor, você se lembra de suas vidas passadas? Você constatou de fato que existe a reencarnação? É claro que se não recordasse minhas vidas passadas não me atreveria a defender com tanta ênfase a doutrina da reencarnação. Felizmente, lembro-me com bastante clareza todas as vidas que tive no planeta Terra. Quantas vezes pode alguém retornar nesta vida? Está escrito com letras de ouro no livro da vida que se regressa 108 vezes a este mundo. Por que uns retornam como homens e outros como mulheres? Tudo depende dos acontecimentos da vida. Às vezes, temos que voltar em corpo feminino e outras vezes em corpo masculino, sempre de acordo com as ações em nossas vidas anteriores. Por que se diz que por tratar mal os animais pode alguém retornar como cavalo, cachorro ou gato? As almas perdidas ingressam nos mundos infernais. Ali, como dizem as Sagradas Escrituras, passam pela segunda morte. Somente depois de tal morte é que as almas condenadas ficam limpas de toda mancha. Então podem voltar a este mundo. Evoluem como elementais minerais, ascendendo depois ao estado vegetal. A seguir reincorporam em organismos animais para finalmente reconquistar o estado humano que outrora perderam. Ao chegarem a estas alturas, se lhes concede 108 vidas a fim de que se façam perfeitas. Porém, se fracassam, voltam a repetir todo o processo de novo.
A que se deve o fato de alguém estar em certos lugares e ter a sensação de que já os conhece tão bem a ponto de poder descrevê-los com detalhes? Esse fenômeno se deve ao fato de que em vidas anteriores já esteve nesses lugares. Porque se diz que por tratar mal os animais pode alguém retornar como cavalo, cachorro ou gato. As almas perdidas ingressam nos mundos infernais. Ali, como dizem as Sagradas Escrituras, passam pela segunda morte. Somente depois de tal morte é que as almas condenadas ficam limpas de toda mancha. Então podem voltar a este mundo. Evoluem como elementais minerais, ascendendo depois ao estado vegetal. A seguir reincorporam em organismos animais para finalmente reconquistar o estado humano que outrora perderam. Ao chegarem a estas alturas, se lhes concede 108 vidas a fim de que se façam perfeitas. Porém, se fracassam, voltam a repetir todo o processo de novo. Será possível se passar do reino vegetal ao humano ou do animal para o mineral? Do reino vegetal se passa para o humano, mas através do reino animal. Isto significa que não podemos saltar porque a natureza não dá saltos. Se o elemental animal degenera, evolui, retrocede para o estado mineral, passando antes, naturalmente, pelo estado vegetal. Em que dimensão se encontram os elementais do reino vegetal e mineral? As criaturas elementais vivem na quarta dimensão da natureza. Somos nós os mesmos seres humanos dos tempos antigos que estamos a retornar ou alguns têm desaparecido definitivamente? A humanidade atual é muito velha. Está retornando a este mundo há muitos milhares de anos. Quanto tempo um ser humano espera depois de morto para receber um novo corpo? Isso depende do destino de cada um. Uns renascem imediatamente e outros levam muito tempo para voltar. Um estudante que haja começado a despertar sua consciência ao morrer, pode dar-se conta do processo de retorno. Quem desperta a consciência não precisa aguardar o momento da morte para recordar as vidas passadas. Ele pode recordá-las em vida, aqui e agora. A gnose considera justo o fato de que milhões de seres humanos vivam na mais completa ignorância sobre a evolução, o retorno, a realização e o despertar da consciência. Nós gnósticos consideramos injusto que não haja pregadores suficientes, melhor diríamos missionários em quantidade para levar estes ensinamentos a todas as partes, mas não temos culpa disso. Acontece que à humanidade só lhe interessa se divertir, ganhar dinheiro e entregar-se aos prazeres. Se as pessoas fossem mais compreensivas, se preocupariam por estes ensinamentos e os divulgariam. O que é a segunda morte e o que tem a ver com o retorno? A segunda morte marca o fim de nossas paixões animais nos mundos infernais. Isto significa que no fim, os condenados, os perdidos, chegam à pureza original. Quando isso acontece, saem dos abismos infernais que existem no interior da Terra. Então, como já dissemos, tais almas tornam a evoluir da pedra até o homem. Quando a humanidade irá entender o porquê dos retornos? A humanidade somente poderá entender o porquê dos retornos no dia em que conseguir despertar a consciência. Porque as pessoas nascem, morrem e voltam sempre a repetir o mesmo disco. De fato, as pessoas repetem, como você disse, sempre o mesmo disco. Refiro-me à lei de recorrência. Em cada vida, tornamos a repetir tudo o que fizemos na anterior, sofrendo as consequências do bom e do mal praticados na vida passada. Isto é um círculo vicioso, repetição de dramas, de cenas, de amores, reencontro com as mesmas pessoas, etc. Como faremos para sair de tanta repetição? Conseguimos nos livrar da lei da recorrência somente através da santificação. Quem nos obriga a tomar um novo corpo físico? A este mundo nos mandam os anjos do destino. Eles têm anotado em seus livros as nossas boas e más ações. Se depois de morto o corpo, a alma vai para o céu, como afirmam muitas religiões, por que não ficam lá então? O céu é um prêmio, uma recompensa pelas nossas boas ações, mas quando a recompensa se esgota, temos de voltar para este mundo. Será certo que existe inferno? O inferno com chamas, aquele fosso com carvões em brasa viva e diabos com garfos, é um símbolo que corresponde a uma tremenda realidade. Existem mundos infernais, mundos inferiores, regiões de amargura no interior do planeta Terra. Nesses abismos vivem as almas perdidas. Se algumas almas vão para o inferno, que poderão fazer para se livrar dessas chamas?
Ensinar a doutrina para tais almas é nosso dever e seria injusto, como já disse em uma pergunta anterior, não levar o ensinamento gnóstico a todas as regiões do mundo. É verdade que as almas caem em um poço cheio de chamas e não se queimam? No interior da terra existe fogo e água. As almas fracassadas se identificam com esses elementos da natureza e sofrem, mas o fogo não pode queimá-las, nem a água afogá-las, porque as almas são incorpóreas, sutis. Olhando de outro ângulo este assunto de chamas, quero lhe dizer que tais flamas simbolizam nossas paixões animais. Quem viu essas almas e se deu conta que ali estavam as almas? Qualquer pessoa inteligente sabe que no interior da Terra existe fogo líquido. Os vulcões assim o indicam. Não se necessita ser sábio para ver as chamas. Qualquer um pode vê-las nas crateras misturadas com lavas e gases inflamáveis. O que é a região purgatorial? As religiões falam do purgatório e da região purgatorial. Na realidade, existem zonas moleculares inferiores, submersas, situadas além da quarta dimensão. Em tais zonas, muitas almas que aspiram à luz se purificam eliminando seus pecados. Será verdade que acreditando em Deus, se pode escapar do inferno? Muitas pessoas acreditam em Deus e não escapam do inferno. Se alguém quiser escapar da região das trevas, terá de tornar-se santo. Será verdade que alguém aprendendo de memória os capítulos da Bíblia consegue se livrar do inferno? No inferno há muita gente que conhece a Bíblia de cor com pontos e vírgulas. Poderia alguém se salvar apenas acreditando no que está escrito na Bíblia? A fé sem obras é fé morta. Precisamos de uma fé viva e esta deve se fundamentar nas boas obras. Urge que vivamos de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obrigação retornar. Enquanto não atingirmos a perfeição, os anjos do destino nos mandarão para este mundo. O retorno é favorável para que paguemos por nossas más ações. Todos os sofrimentos que temos neste mundo são devidos às más ações de nossas vidas passadas. Sempre regressamos na mesma família. O eu continua em sua própria semente. Isso significa que continuamos em nossos descendentes, isto é, regressamos à mesma família.